então que a gente está estudando, né? Por que eu tô falando do processo de extração do petróleo, tá? Porque eu quero que vocês entendam um pouquinho como que acontece, né, o processo de extração antes de vocês entenderem o processo de destilação, tá? Para vocês saberem o que é o petróleo e como ele vem, né? De onde ele vem, tá? E aí eu pergunto para vocês então, né? Como o petróleo ele se transforma nesses produtos que nós conhecemos, como óleos lubrificantes, gasolina, óleo diesel, né? O gás de cozinha, tá? E alguns resíduos, né? Como por exemplo o asfalto, a parafina, tá bem? Isso acontece, pessoal, devido a um processo de destilação fracionada, ilustrado na próxima página, tá? A gente tem aqui mostrando. E o que acontece? Primeiramente, o petróleo ele passa por dois processos de separação de misturas heterogêneas. O que seria isso? Primeiramente, a gente precisa utilizar no método de decantação para separar a água, né, e os componentes do petróleo, tá? Posteriormente, após essa separação, a gente vai pegar os componentes do petróleo e vai passar por um processo de filtração para tirar a areia e a argila que pode estar inserido ali durante a sucção feita por bombas, né, do subsolo do oceano. E depois, então, dessa separação, a gente tem o petróleo bruto, tá? Que vai passar, então, por um processo de destilação fracionada, que é um processo onde a gente tem por objetivo separar misturas homogêneas, tá? Líquido e líquido. Vocês vão perceber que o petróleo ele não tem só uma ou duas fases. O petróleo ele contém várias fases, tá? Ou seja, várias substâncias vão sendo retiradas durante o processo de destilação. E é isso que acontece nas refinarias, tá? Elas têm por função, então, fazer, né, com que o petróleo atinja um determinado ponto de ebulição e que durante esse ponto de ebulição as variações de temperatura vai fazendo a separação de cada substância, tá? Se vocês acompanharem aqui nessa apostila mesmo, a gente tem, né, o passo a passo de como acontece o processo de destilação. Primeiramente, o petróleo ele vai ser aquecido a uma temperatura de 700 graus Celsius, tá? A gente visualiza isso aqui embaixo, que tem uma fornalha, tem uma bomba, né, que contém o petróleo. Esse petróleo ele vai descer, vai passar por dentro dessa fornalha e vai sendo aquecido, então, a essa temperatura máxima, tá? Aqui do lado, a gente tem uma coluna, tá? Essa coluna, ela contém bandejas de resfriamento. E o que seria isso? Qual a função disso? Justamente pelo ponto de ebulição de cada temperatura, tá? Cada bandeja vai tendo um ponto de condensação, uma temperatura de condensação. Esse vapor que é transformado através do processo de ebulição aqui na fornalha, essas substâncias passam por essas bandejas e vão ficando fixas, né? Vão ficando retidas pelo ponto de condensação em cada uma delas. Tá? A gente tem aqui primeiramente o óleo lubrificante, depois o óleo diesel, a querosene e a gasolina, tá? O que vocês precisam entender é que quanto menor o ponto de ebulição, mais acima essa substância vai se condensar, tá? Na parte mais alta da coluna. E quanto for menor o ponto de ebulição, mais abaixo ele vai ficar, justamente pela capacidade de condensação, tá ok? Logo depois, pessoal, eu trago para vocês, né, uma perguntinha até que tá lançado aqui na próxima página sobre de um super desafio, né? E o que tem a ver então, Darliane? O petróleo com fonte de energia, né? O petróleo, pessoal, ele é utilizado, né, devido às grandes tecnologias que foram sendo desenvolvidas para atender, né, as nossas necessidades, as necessidades da população, seja ela para o transporte, para a comunicação, para a produção de alimentos, enfim, para a locomoção, né? O petróleo ele surgiu como uma fonte de energia para estar realizando esses mecanismos. A gente sabe que nos nossos ancestrais,
né, principalmente o Homo erectus, né, eles tiveram como capacidade de produzir o fogo, tá? Justamente para quê? O fogo surgiu para conseguir auxiliar tanto na captura e na, digamos assim, né, não na morte, né, mas no abatimento das presas, quanto para aquecimento também e deixar o alimento mais macio, tá? Então, a partir dessa produção do fogo, né, que eram feitos com madeiras e que o Homo erectus ele produziu através de materiais que eles mesmos foram construindo, como martelo, como machado, tá? O homem foi se adaptando e foi criando mecanismos para se adaptar à sua necessidade. Então surgiu esses combustíveis, tá? Mas o que é um combustível, tá? Um combustível, pessoal, ele é qualquer substância que quando reage com oxigênio ou qualquer outro comburente, tá? Tem a capacidade de liberar energia na forma de luz ou de calor, tá? Além de gás carbônico também, tá? E essa reação química a gente chama de combustão. Quer um exemplo muito claro sobre o processo de combustão? Eu tenho a vela, que é composta por parafina, que seria o combustível, né? E eu tenho então o oxigênio, que seria o comburente. Quando a gente associa esses dois, né, através do aquecimento, esses dois produzem o quê? A luz, né? E automaticamente o calor. E aquela fumacinha que sai nada mais é do que o gás carbônico, tá? E aí a gente traz então, né, o petróleo como um desses principais combustíveis utilizados hoje no nosso dia a dia. E que relação isso tem então com o efeito estufa, né? Como eu já disse para vocês, qualquer combustível que a gente utiliza para gerar energia, seja ela na forma de luz ou de calor, ele libera gás carbônico, tá? E o gás carbônico a gente sabe que é um dos grandes envolvidos, né? Um dos gases poluentes aliados ao aquecimento global. E o aquecimento global está intimamente relacionado com o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Ele tem como função manter a superfície terrestre aquecida, tá? E manter ela dentro de temperaturas médias, tá? Manter o planeta dentro dessa temperatura média. Entretanto, quanto maior for a liberação desses gases, né, seja ele gás carbônicos, dióxido de carbono, perdão, monóxido de carbono, né, o dióxido de carbono é o gás carbônico, enxofre, tá? A gente vai tendo uma grande concentração desses gases que aumenta então o aquecimento global, né? Aumenta a temperatura da atmosfera e ocasiona também uma grande interferência no efeito estufa, tá? E aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui, para vocês analisarem, tá? O que as fontes de energia no Brasil e no mundo têm como interferência no aquecimento global, tá? Ou no efeito estufa. Se a gente for observar, né, principalmente aqui em vermelhinho, que é a maior porção desses gráficos, a maior fonte de energia utilizada é a do petróleo e seus derivados, tá? Então foi como eu disse para vocês, a queima de petróleo, né, seja ela na forma de gasolina, na forma de diesel, na forma de óleo, na forma de parafina, né, que é a vela que a gente utiliza em casa, ela vai gerar, né, esses gases poluentes, tá? E aí, né, justamente por essa produção, a gente tem então uma queda na qualidade do ar, tá? O petróleo, pessoal, de uma forma geral, né, os combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás, né, o gás mineral, o gás natural e o carvão mineral, eles têm como função, né, gerar luz, mas enquanto a isso eles liberam gás carbônico, que é um agravador do efeito estufa. E eles também, né, quando utilizados em indústrias, em veículos, eles podem liberar óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o próprio gás carbônico, que são agentes componentes da chuva ácida, tá? E essas chuvas ácidas, elas podem causar uma grande interferência, grandes danos às florestas, às plantações, tá? A recursos hídricos, tá ok?
Além de que grande parte de gases liberados em indústrias é classificado como monóxido de carbono, tá? E o que seria isso, Darliane? O que difere o monóxido do dióxido de carbono? O monóxido de carbono, ele é completamente... Ele tem, né, digamos assim, que uma interferência maior na saúde humana, tá? O monóxido de carbono, pessoal, ele pode causar asfixia, tá? Por quê? Porque o monóxido de carbono, quando entra em contato com o nosso corpo, ele tem uma grande afinidade pela hemoglobina, tá? E a hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Então, quando esse gás entra em contato com a hemoglobina, ele atrapalha, né, de certa forma, o carregamento de oxigênio para o nosso corpo e evita com que ele chegue até as células. Dessa forma, a gente não tem uma obtenção de oxigênio nas células, então elas não conseguem desenvolver o seu funcionamento. Então, gera pra gente uma falta de ar, tá? Uma falta de oxigênio. A gente não consegue ter, então, a adesão, né, da molécula de oxigênio pelas hemoglobinas no nosso pulmão, tá ok? E é possível, então, a gente produzir outros combustíveis, né, que não sejam derivados do petróleo? Sim, tá? Tem, pessoal, combustíveis classificados como biocombustíveis, tá? Que são derivados de matéria orgânica, tá? Sem origem fóssil, tá? Como, por exemplo, o etanol, a biomassa, o biodiesel, tá? E por exemplo, né, a queima de lenha para gerar calor por meio do fogo. A gente sabe que né, a Maria Fumaça, por exemplo, que foi um meio de locomoção no século, né, nos séculos anteriores, ela era movida através da queima de lenha, tá? E por que então que não substitui o petróleo por esses biocombustíveis? Os biocombustíveis, pessoal, eles têm uma baixa eficiência na produção de energia, tá? Quando comparada do petróleo. Então, isso faz com que ele não seja de grande interesse econômico, tá? Justamente pelo custo-benefício, digamos assim. Entretanto, o ser humano ele está numa busca constante por fontes renováveis, tá? Para quê? Justamente para tentar reduzir ao máximo a emissão desses gases poluentes, tá? E também porque para a extração de petróleo a gente tem uma grande invasão nos ecossistemas marinhos, tá? Pode gerar não só pelo processo de derramamento de petróleo no oceano, mas para a implementação de uma plataforma, grande parte daquele ecossistema marinho ali que estava, né, anteriormente inserido, ele será retirado, tá? E aí uma fonte, né, muito descrita também aqui na apostila de vocês posteriormente é a fonte de energia classificada como biomassa, tá? Que hoje vem sendo muito utilizada, tá? Vem sendo adaptada não só pelo nosso país, mas por todo o mundo, embora ainda se expresse em pequena quantidade, mas justamente para buscar, né, e reduzir essa emissão de gases poluentes. E o que seria a biomassa? A biomassa, pessoal, ela é uma fonte natural renovável, tá? E ela tem como função utilizar, né, restos de matéria orgânica, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, para produzir energia. Seja um carvão vegetal, aquele que a gente utiliza para fazer churrasco na nossa casa, é uma biomassa, tá? Madeira, né? Bagaço de cana-de-açúcar, o etanol é produzido de bagaço de cana-de-açúcar também, né? O biodiesel, né? Resíduos agrícolas, lodo de esgoto, tá? O próprio lixo orgânico doméstico da nossa casa, eles vêm sendo utilizados então para produzir, né, esse tipo de combustível e gerar uma menor emissão de gases poluentes, tá? São combustíveis, né, biocombustíveis mais sustentáveis, que produzem uma menor quantidade de gases. Entretanto, é o que eu falei para vocês anteriormente, né? Ele tem uma eficiência um pouco menor, tá ok?